Salve a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para orarmos. Senhor Deus, nosso eterno Salvador, em nome de Jesus, te agradecemos novamente nesse dia, Senhor, por esta oportunidade de virmos celebrar teu santo nome. Te agradecemos pelo sacrifício da cruz, pela graça alcançada. Te agradecemos, Senhor, pelo milagre da vida. Abençoe esse culto, Senhor. Viemos aqui para ouvir o teu santo evangelho, o evangelho que nos confronta, o evangelho que nos transforma à imagem do teu Filho Jesus. Abençoe esse culto, cada louvor, cada momento de adoração, a grandeza do teu santo nome, Senhor. Em tudo te apresentamos, uma boa guia para teu servo. Em tudo te apresentamos e te pedimos, em nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Qual que é o número do louvor, irmão Cláudio? 150.
150, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, tem um Onix preto e um Voyage na frente do chaveiro. Eles pediram para tirar, se for de alguém aqui da igreja de alguns nossos irmãos. Não passaram a placa, mas é um Onix preto e um Voyage. Qual que é o próximo, irmão Cláudio? 26, irmãos.
corda, Cláudio pode? E o órgão para o outro, né? Por favor, consegue dividir, irmão Cláudio, as 4 partes, e aí todo mundo cantando. Pode ser, Pepe? Glória a Deus. Pode ir. Irmãos, glória a Jesus. Estamos tendo transmissão, mano? Não tem? Graças pais, perdoem. Eu preciso me acostumar com a transmissão ainda, irmãos. Teremos kits? Não? Então, vamos seguir para os avisos. Irmão Cláudio, irmão Pepe, tem algum aviso específico da área? Legal. Último domingo de junho. Tá bom. Irmãos, no último domingo de junho, nós teremos um ensaio geral. Depois teremos um almoço, vai vir as assembleias de, acho que Bruna, Sorocaba. Então vai ser um dia legal. Aproveitaremos para dar um momento de comunhão em família, almoço. Então é uma oportunidade de a gente se reunir, ter uma orquestra bacana, ver o irmão Pepe e o irmão Cláudio trabalhando. Tem um outro tema que eu sou muito cobrado. Sabe qual é, Felipe? O Felipe é o meu cobrador oficial. No dia 9 de julho, nós teremos o nosso primeiro culto para jovens. Eu sou um jovem senhor, o irmão André está comigo no grupo, a Maélia, a Lidiane. Então, o que eu expliquei para o Felipe, para a Clarinha e para os jovens que vocês conhecerem, nós vamos fazer a coisa acontecer no sentido operacional. Quem faz a vibração, quem faz convite, quem chama os jovens, é aquela turma ali. Então, se tiver algum jovem que queira vir, dia 9 de julho, às 16 horas. Certo? As ofertas, irmãos, nós já avisamos, não faremos vaquinha. Então, será no movimento orgânico. Quem quiser, quem tiver com espontaneidade e amor, oferta. Que tem muita transparência no nosso grupo, tudo que é pago, sempre que é pago. Então, sobre as ofertas é isso. Tem bastante alimentos, irmãos, que está próximo de vencer o nosso mercadinho. Tem bastante roupas no bazar. Quem não foi lá ainda, vai lá, conhece alguém que ainda não viu. Eu vou pedir para que nos ajude trazendo mais alimentos quem puder. E levem também. Se não estiver precisando, conhece uma família que precisa, conhece um lar de idosos, alguma coisa que precisa, pega e leva, porque senão não faz sentido também a gente deixar vencer. Tá bom? Eu vou dar o último aviso, Vitor, dele e passo para você. Irmãos, nós temos várias áreas na nossa igreja. Manutenção, orquestra, louvor, temos a irmã que é líder do acolhimento, nós temos várias áreas. E o que eu tenho percebido, o pastor Bruno não sabe que eu estou falando isso aqui, e se ele soubesse, talvez chame minha atenção, e está tudo bem, se ele estiver vendo a transmissão, depois ele chama minha atenção, não tem problema. Irmãos, todo mundo sabe que o nosso pastor ele não é um pastor integral? Sim. Ele tem um trabalho, ele tem a família, ele tem a escola e tudo isso. Então, nem sempre ele consegue ter 10 mãos e nos atender. Por que eu digo isso? Tem um tempo que eu tenho reparado, irmãos, e uma foto que a Jaque postou no Instagram, aqui é moderno, tá? A gente vai falar de Instagram, mexeu um pouco comigo. Quem viu essa foto? O Bruno estava no Jardim Botânico com o celular na orelha. Alguém viu isso? O que eu imaginei? No momento que ele foi viajar para fazer uma ordenação pastoral, embora ela postou que ele estava trabalhando, e ela mencionou, né, que ele descansa trabalhando e trabalha descansando, eu olhei e pudesse ser que ele estivesse falando com um de nós.
um tema que às vezes não é tão necessário. Estou dizendo para vocês não procurarem o pastor? Não é isso, irmãos. O que acontece? A Raquel, a minha esposa, às vezes ela acorda brava, porque eu fui no guarda-roupa e derrubei todas as camisetas que ela dobrou e deixou tudo bonitinho. É um pecado que eu rolei por mim. Não faz sentido ela ligar para o Bruno e falar disso. Ela precisa ligar para a Lidiane. Ela precisa ligar para o André e falar sobre o ministério da família. Alguém discorda do que eu estou dizendo? Fala comigo depois. Se virem um parafuso solto, não faz sentido eu ligar para o Bruno, irmãos. Bruno, tem um parafuso solto lá e vai cair. Nós temos o Givaldo, nós temos o irmão César, o irmão Marcão. Se o baixo, que não acontece nunca, tá, André? Mas eu vou usar de exemplo. Se o baixo está rachando, eu não vou ligar para o Bruno e falar: o Bruno, o André, hoje está sobre o grite, ele está rachando. Liga para o irmão Cláudio, liga para o irmão Pepe, eles vão atender vocês com amor. E eles filtram isso e passam para o pastor se necessário. Eu vi que uma irmã está há muito tempo sem congregar, está com algum problema, ou, enfim. A irmã Lena está ali, do Coelho. Liga para a irmã Lena, conversa com ela, ela vai trabalhar. Eu vi que tem uma família que está há muito tempo que não aparece, ou eu sei que uma família está com problema financeiro, ou está com problema no casamento. O irmão André, ele tem o maior amor e prazer em atender. Eu vou usar esse de exemplo, não, me perdoa. O irmão André, eu chamei ele para falar do tema ali, e aí ele falando de família, começou a colocar lágrimas nos olhos, de amor por vocês, de vontade de trabalhar. Então demandem ele. É difícil para o irmão André chegar no Mateus e perguntar: Mateus, seu casamento está bem? Vocês concordam que é estranho? Vai parecer que está ruim? Agora eu tenho certeza que se o Mateus chegar no André e falar assim: André, eu preciso de um conselho, ele não vai deixar de dar esse conselho, irmão. Se necessário andar junto, se necessário caminhar junto, harmonia de andamento, errado, irmãos. Então, usem a liderança. A gente tem várias lideranças trabalhando. Eu achei que o louvor estava muito alto, demorou demais. Liga para o irmão Vitor. Tem um outro ponto. Se eu vejo que o louvor está muito alto, e aí eu ligo para o Bruno, por que eu pulei o Bruno? Parece que é uma reclamação sobre o Vitor e não sobre a área. Então, vamos usar a liderança, irmãos. A liderança quer trabalhar. Eu ainda não vi nenhum caso de acionar um líder e ele se recusar a ajudar. Eu sei que é um pouquinho pesado, irmãos, mas é a forma da gente conseguir deixar de forma mais orgânica. Alguém sabe que às vezes o Bruno prepara o sermão 2, 3 da manhã? E ele se debruça, deixa de estar com a família, deixa de fazer algumas coisas, para preparar o sermão para daqui, para nós ouvirmos a palavra. Porque nós queremos. Nós chegamos aqui, hoje ele está viajando. Mateus ficou debruçado para pregar. Quem vem para o culto, a gente sempre quer, irmãos, ouvir a mensagem, a gente quer ouvir a palavra, a gente quer matar a nossa fome, a nossa sede. A gente quer isso. Só que eles precisam de tempo para isso. Então, volto a dizer que tem um problema que eu preciso pedir perdão para vocês. Eu não consigo ser igual ao pastor Bruno, irmãos, me perdoem. O pastor Bruno, ele vai dar um colo, ele vai dar uma volta, ele vai dar um sorriso e depois ele chega no tema. E eu acabo sendo muito direto, e eu não quero ser confundido com um grosseiro, com alguém áspero, mas de fato é a minha forma de tratar e eu serei mais aberto com vocês e mais direto. Me perdoem por isso se em algum momento eu pareci grosseiro com vocês. Não é essa a minha intenção de forma nenhuma. Mas usem as áreas, tá bom, irmãos? Demandem a Lena, a Lidiane, demandem o Givaldo. Está com dúvidas sobre as ofertas, pode me procurar, o irmão Fernando, o irmão Pepe também está por dentro. Nos procurem. Não que a gente, então o pastor não pode ser acionado, não, todo mundo tem um caminho aberto. Mas dá para a gente demandar as áreas trabalhar, o pastor se debruçar, o pastor ter uma família, conseguir cuidar, ter um momento. Imagina, irmãos, me perdoe, vou ser bem rápido. Imagina o Bruno chegando do trabalho, isso já aconteceu. Chegando no trabalho, o Romeu, a Eva pulando, querendo o colo do pai, a Jaque querendo abraçar, o telefone toca. Pastor, ele está furioso, pastor. O lixeiro passou aqui e levou meu lixo. O meu marido acordou bravo, não penteou nem o cabelo. Liga com o André. Conversa com o André, se aconselha com o André. Tá bom, irmão? Vocês entenderam o que eu quis passar? Talvez eu não soube me expressar. Mas deu para entender o que eu quis comunicar a vocês? Sim. Demandem as áreas, vamos trabalhar junto. A gente sabe, é acolher, evangelizar e caminhar juntos. Juntos, todos. Não é só caminhar junto do pastor. Liga pro Pepe, fala da orquestra, fala do hino, demanda ele, demanda o Cláudio, o Vitor, todos nós vamos caminhar juntos, tá bom? Os abençoe, irmãos. Amém.
Salve a igreja na graça da paz de Jesus. Amém. Moisés, eu estou contando o problema para tocar aqui com a gente. Hein? O Moisés está trabalhando e ele está tendo pouca disponibilidade para estar com a gente. Glória a Deus. É o seu hoje. Glória a Deus. Queridos, vamos ficar de pé para adorar Jesus. Eu prometo para vocês que eu e a sonoplastia a gente vai arrumar um jeito para conectar esse violão aqui e não fazer tanto barulho no ouvido de vocês, tá? Você é tudo,
dia e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer se não há aleluia sobrando Cristo sobrando Cristo sobrando Cristo novo dia recebi Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu és o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus está no meu coração, sempre nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Filho, meu Deus está no coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso em teu poder.
Senhor Jesus? Amém. Todos estão bem? Glória a Deus. Amados, todos viram o tema de hoje? Todos leram em suas casas? Quem sabe qual que vai ser o livro e o capítulo de hoje? Gênesis, capítulo 19, a teologia de Ló. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar início. Pode colocar a partir do versículo 1, capítulo 19 de Gênesis. Nós vamos ler até o versículo 17. Eu vou dar início aqui na leitura. Quando chegar no versículo 15, aí eu vou convidar a igreja. Aí quando chegar no versículo 15, eu vou convidar a igreja para nós lermos juntos até o 17. Eu vou ler os versículos anteriores para contextualizar, mas nós vamos hoje nos ater no versículo 15 até o versículo 17, tá bom, queridos? Então vou dar início aqui na leitura e no 15 nós vamos juntos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, eu tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não faça nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Agora vamos juntos no versículo 15, toda a igreja. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-se,
pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. 16. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Então, queridos, feche seus olhos, vamos orar. Amado Pai, Espírito Santo de Deus, estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Somos pobres e miseráveis pecadores, completamente dependentes da Tua graça, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Ó Pai, ó Espírito Santo, nós Te rogamos, aplica essa palavra aos nossos corações, Senhor. Que hoje nós possamos sair daqui com um senso de urgência, eterno Deus, a abandonar os nossos pecados, a obedecer a Tua voz, a obedecer a Tua palavra. Senhor, nós Te rogamos que o Teu Espírito transforme os nossos corações por esta palavra nesta manhã. Nos abençoe em tudo. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amados, então, quem era Ló? Ló, irmãos, era sobrinho de Abraão. Ló era um crente verdadeiro. Ló era uma pessoa convertida. Ló era um verdadeiro filho de Deus. Você possui a graça de Deus em seu coração? Pois é, Ló também o possuía. Você é uma nova criatura? Ló também o era. Você está caminhando pelo caminho estreito? Ló também estava. E para não ficar somente nas minhas palavras, a irmã consegue colocar em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Versículo 8. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Ou seja, amados, as Escrituras, a palavra de Deus nos dá evidência de que Ló era um homem justo. Ou seja, ele havia sido justificado por Deus. E as Escrituras nos dá evidência de seu coração regenerado. Quais são as evidências? Uma das evidências é que ele vivia em um lugar iníquo, ele vivia naquela cidade, ele via e ouvia as maldades ao seu redor, e ainda assim não se tornou iníquo. Veja bem, amados, para ser um Daniel na Babilônia, para ser um Obadias na casa de Acabe, para ser um crente na corte de Nero, e para ser um homem justo em Sodoma, o homem precisa ter a graça de Deus. Isso seria impossível sem a graça. Uma outra evidência de que Ló era um homem, uma nova criatura, que ele tinha um coração regenerado, é o que está escrito aqui: que ele atormentava a sua alma por causa das obras iníquas que via ao seu redor. Ou seja, amados, ele era magoado, ele era afligido, ele era atormentado e ferido à vista do pecado. E depois de um longo período morando nessa cidade, ele não se tornou frio e indiferente em relação ao pecado, como muitos costumam fazer. Mas, amados, mesmo com tudo isso que a palavra de Deus nos diz sobre Ló, de seu coração regenerado, que ele sentia indignação pelo pecado, a Bíblia vai nos dizer, volte para o Gênesis capítulo 19, versículo 15. A Bíblia vai nos dizer, amados, que ele se demorou,
que Ló estava lento, irmãos, na manhã em que a cidade seria destruída. Ló estava lento. Amados, depois de ele receber os anjos de Deus em sua casa, e ele ouvir os próprios anjos de Deus dizendo: nós vamos destruir essa cidade, o clamor do pecado subiu a Deus, e ele irá fazer justiça. E como nós vimos, Ló ele ficava chocado com toda a maldade que ele via ao seu redor, mas ele ainda assim continuou morando lá naquela cidade. Mas agora, ele sabia que o juízo de Deus já estava dentro daqueles muros de Sodoma. Irmãos, não eram outros anjos que iriam destruir, eram aqueles anjos que estavam ali, que iriam destruir a cidade. Os anjos disseram claramente: o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Portanto, Ló sabia quem Deus era, Ló sabia que Deus sempre mantinha a sua palavra. Ló sabia que havia perigo. E o que ele fez? Ele foi avisar a sua família, ele foi avisar seus genros: fujam, deixem essa cidade, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas ainda assim, a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que os anjos precisaram apressar Ló, porque naquela manhã em que a cidade seria destruída, Ló demorava, ele não se apressava, ele se tornou lerdo. Ló, amados, como nós já vimos aqui, ele ouviu a voz dos ministros de Deus, dos ministros da ira de Deus. Quem era? Os próprios anjos destruidores. Mas mesmo assim, ele se demorava. Ao amanhecer, os anjos precisaram apressar Ló, dizendo: levanta-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas. É como se os anjos dissessem: levanta-se, Ló, acorde, saia dessa inércia, pegue a sua mulher, pegue a sua família e saia daqui, fuja. Mas mesmo assim, ele se demorou. Amados, Ló era lento quando deveria ser rápido. Você é lento quando precisa ser rápido? Ló, irmãos, andava para trás quando deveria ir para frente. E hoje, há muitas pessoas que são exatamente como Ló. E há pessoas que são piores do que Ló ainda, que não sentem nenhuma indignação pelo pecado. Aqui nós ainda vemos que Ló muito atormentava a sua alma diante da maldade que ele via. Mas, amados, há muitas pessoas que são exatamente como Ló, e é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Ló era lento, suas pernas não eram ligeiras, suas pernas não eram rápidas para obedecer. E hoje a palavra nos exorta: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Perdoe hoje, ame hoje, abrace hoje, se arrependa hoje, creia em Cristo hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje esse pregador está aqui com aqueles anjos que apressaram Ló a deixar a cidade. Portanto, apressa-te a abandonar o orgulho, a justiça própria, a confiança em si mesmo. O juízo divino está vindo, e a menos que você não se apresse a olhar para Cristo, a menos que você não se apresse a olhar para Cristo, mas insiste em olhar para aquilo que você precisará abandonar para seguir a Cristo, você estará coberto de fogo e enxofre. Ló, amados, foi avisar sua família, foi avisar seus genros, e sabe o que eles acharam? Eles acharam que Ló estava brincando. Cuidado para a leviandade, cuidado para a frieza dos outros não te influenciar. E nós, que tipo de influência estamos causando nas pessoas? Sua vida, sua pregação cria esse senso de urgência nas pessoas, de se apressarem a ir a Cristo e fugirem da ira vindoura? Ou a nossa influência é que as pessoas se tornam lentas, se tornam vagarosas e acharem que podem deixar tudo para o amanhã e as manter apáticas em seus pecados? Veja bem,
Ganhei um pouco de água aqui, querido, só um minuto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Veja bem, você olha para a sua família, você olha para os seus amigos, você olha para os que estão ao seu redor e percebe que eles estão em perigo iminente. E você olha sabendo da urgência que eles precisam em se arrepender e vir a Cristo. Então por que ainda nós damos desculpas? Ah, mas não é o momento apropriado para falar da palavra. Pregue em tempo e fora de tempo, no carro, no trabalho, na escola, na internet. Pare de dar desculpas. A família, os genros de Ló estavam em perigo iminente. Não haveria o amanhã, é hoje. Você diz, amanhã eu anuncio, amanhã eu faço um vídeo na internet falando da palavra, amanhã eu vou falar com o meu parente. E o amanhã sempre vai ficando para depois. Faça hoje, alerte hoje, pare de adiar. Amados, a gente espera muito pelas pessoas, mas Deus espera de você. Você precisa ser apressado nesta manhã. Até quando eu e você vamos ser espectadores? Deus quer que você se apresse. Você diz, mas aquele irmão não me manda uma mensagem. Mas abra aí seu WhatsApp agora. Quantas mensagens você já mandou para alguém? Se apresse a abandonar o seu pensamento centrado em si mesmo. Ló foi lento, Ló foi vagaroso. E nós somos lentos para perdoar, mas rápidos para acusar, rápidos para condenar. Nós somos lentos para agradecer, mas ligeiros para reclamar. Nós somos rápidos para ver defeitos e lentos para elogiar. Quantas vezes nessa semana você elogiou a sua esposa ou o seu esposo? Quantas vezes? Talvez poucas ou nenhuma. Mas quão rápido você foi para ver os defeitos nela ou nele? Amados, nós somos rápidos para nos irar. Se a nossa reputação foi colocada em jogo, você ruge como um leão. Se não te derem a devida atenção, a ideia que você der, você é rápido em afastar-se. Você tem senso de urgência para ser visto, para o seu nome ser aclamado, mas é lento para reconhecer o seu ego inflado quando as suas expectativas não são saciadas. Glória a Deus. Nós somos lentos para dar, nós somos lentos para repartir, mas queremos receber rápidos. Glória a Deus. Você é lento para reconhecer a dor do teu irmão, a dor do teu vizinho, a dor do teu próximo, mas quer que as pessoas reconheçam a tua dor rapidamente. Glória a Deus. Quer que as pessoas enxerguem a tua dor de forma ligeira. Amados, preste atenção nisso. Nós somos rápidos em servir em algo grande, em algo que eu vou ser visto, que as pessoas vão me ver, que eu vou ser contemplado, mas servir no secreto, pegar a vassoura, tirar o lixo do banheiro, pegar o copo descartável que caiu no chão, repor o papel toalha lá no banheiro. Nós somos lentos. Por quê? Porque ninguém irá ver. Eu não quero fazer algo no secreto que ninguém esteja vendo. Portanto, amados, a exortação da palavra nessa manhã é essa: a pressa de Ló. Ó nós que estamos aqui nesta manhã, levanta-se, acorda, saia dessa inércia. Ló, como nós vimos, ainda a sua alma muito se atormentava pelos pecados daquela cidade. E nós, como reagimos diante dos nossos próprios pecados? Nós somos indiferentes, frios e tardios em arrepender-se? A ingratidão é uma prática em nossa vida. A omissão é uma prática em nossa vida. A preguiça. Mas a ordem da palavra de Deus é: levantem-se
e saem desse lugar. Levante-se para evangelizar, levante-se para servir a comunidade. Está confortável ficar sentado em Sodoma, Ló? Está confortável? Pois é, mas esse conforto é pecaminoso. Esse é um conforto pecaminoso. Negue-se a si mesmo, levante-se, fala de Cristo, para de esperar pelos outros. Santo Deus. Levante-se, vai visitar aquele irmão que você pensou essa semana. Santo E o seu casamento? Você está dormindo no seu casamento? A relação se tornou fria e apática? A ordem nesta manhã é: levanta-se, apressa-te a pedir perdão, apressa-te a falar para o teu esposo, para a tua esposa, o quanto você a ama, apressa-te a lhe dar presentes, a descobrir o que lhe agrada. Glória a Deus. Você já tem buscado descobrir qual é a linguagem do amor da sua esposa, da sua esposa, como nós temos aprendido aqui? Nosso querido irmão Zé e a irmã Lidiane. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, apressa-te a ser um bom pai, uma boa mãe, presente na vida dos seus filhos. Apressa-te a brincar com os seus filhos. Você passa horas e horas no celular enquanto os seus filhos estão crescendo apressadamente, sem o seu carinho. Glória a Deus. Você é lento, você é tardio em ensinar a verdade para seus filhos, enquanto o humanismo secular na escola apressadamente está moldando a consciência deles. Apressa-te a beijar os teus pais, a tua mãe, e dizer para ele quanto você os ama, para que a morte não seja mais rápido que você. Apressa-te a abandonar as tuas mágoas. Queridos, não hesitemos em lutar contra os pecados arraigados em nossos corações. Pare de dar desculpas e dizer: ah, mas esse é o meu jeito, faz parte do meu temperamento. Sabe por que você é tão lento para fazer a vontade de Deus? Sabe por que você é tão lento para obedecer a Cristo? Porque você ainda olha para Sodoma. Ah, mas e meu tempo, e minha agenda, e minha gasolina, e o meu conforto? Tire os olhos de você mesmo e olhe para Cristo. Ló era lento. Sabe por que Ló era lento? Porque ele calculava os custos. Porque ele fazia contas do que ele ia precisar abrir mão para deixar aquela cidade. Você é lento para obedecer a Cristo, porque você calcula os custos. Você calcula os custos daquilo que você terá que deixar para trás para seguir a Cristo. Ninguém consegue enxergar quanto custou para Deus entregar o seu filho. Ninguém consegue enxergar quanto custou para Cristo se levantar do seu trono e encarnar. Quanto custou o tapa no rosto? Quanto custou o cuspe? Quanto custou os açoites? Quanto custou a crucificação? Mesmo sabendo que foi por nossa causa, ainda temos a tendência de enxergar apenas os nossos custos, e meu descanso, e meu lazer, e meu dinheiro, meu jeito de ser. As pessoas não querem saber quanto custou para Jesus morrer na cruz, mas acham demais se converterem, porque precisarão abandonar algumas coisas que lhe custam. Amados, e como nós dissemos já, há muitos cristãos hoje que são exatamente como Ló. Mas como? Você pode perguntar. Eles ouvem a voz de Deus por sua palavra, eles acreditam nela, mas estranhamente eles agem de maneira completamente contrária. Ló estava diante dos ministros da ira de Deus. Os anjos estavam dentro dos muros daquela cidade, ou melhor, dentro da sua casa, mas ainda assim, de maneira estranha, ele era lento. Diante do juízo de Deus, estava claro, a cidade seria destruída. Ló estava lento, irmãos. Queridos, então muitas das vezes, diante daquilo que acreditamos, há muitas pessoas que acreditam na palavra de Deus, são verdadeiros filhos de Deus, ouvem a palavra e acreditam nela.
até fala com as pessoas, até testemunha a verdade com as pessoas. Não vemos Ló que foi anunciar para a sua família, para os seus genros. Então há pessoas que comunicam até a palavra para as pessoas. Temos que ser mais gratos, mas é lento em agradecer. Precisamos amar o nosso próximo, mas se quer, dá um bom dia para o seu vizinho. Glória a Jesus. Diz para a sua esposa: eu te amo, minha esposa, eu te amo, meu esposo. Mas isso nunca é demonstrado em atitudes. Então o que nós percebemos aqui? Que entre o que ele crê e até mesmo professa, e até mesmo testemunha, para o agir, para uma vida prática, para o culto diário, estranhamente há uma lentidão. Assim como Ló professava a verdade, Ló testemunhou para os seus genros para deixarem a cidade. Nós também cremos, nós também professamos, nós também cantamos louvores, cantamos hinos, nós também dizemos: Senhor, Tu és o príncipe da paz. Mas será que de fato nós descansamos nele? Quando aquilo que você quer não é atendido, quando suas expectativas não é saciada, como que você fica? Você nem dorme à noite. Você fica inquieto, você fica agitado, você briga com a sua esposa, você desconta com os seus filhos. Será que entre aquilo que nós cremos e professamos para a vida prática, existe legitimidade? Você crê no que a palavra diz? O que a palavra de Deus diz? O que o Senhor Jesus disse no sermão do monte? Ele disse assim: se alguém te der um tapa no rosto, ofereça a outra face. Mas quando alguém te desagrada, erra com você é lento, você demora muito, você calcula se aquela pessoa merece o seu perdão. Nós ouvimos sobre a graça, nós ouvimos sobre a misericórdia de Deus, mas a nossa vida está transbordando graça na vida das pessoas? Ou nós continuamos pessoas amargas, mal-humoradas? Nós cremos no que a palavra de Deus diz. O que o Senhor Jesus disse: negue-se a si mesmo. Mas quando é para você calar a tua boca, para você ficar quieto, ficar em silêncio, quando você precisa fechar a tua boca, você corre para abri-la, para se justificar, porque o teu ego clama para ser saciado. Então, eu e você, nós somos exatamente como Ló. Entre o que você ouve, acredita e até professa e sua realidade no culto diário, há uma lentidão. Você demora para obedecer? A ordem da palavra hoje é: levanta-se, acorda. Essa palavra está te puxando para fora. Os anjos precisou no versículo 16. Qual é o versículo 16? Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão. Os homens, Ló estava tão lento que mesmo usando os anjos o apressando, precisou pegar ele e a sua família na mão para os arrancar daquela cidade. Então, amados, essa palavra está nos puxando para fora. Mas puxando para fora do quê? Desse conforto pecaminoso. Não relute. Para de continuar resistindo à palavra de Deus. Não é estranho pensar, igreja, que na manhã em que a cidade seria destruída, Ló estava lento, Ló estava sem pressa. E veja bem isso daqui que vai ser dito. Muitas pessoas acreditam no céu, mas apesar disso andam como se nunca fosse para lá. Muitas pessoas acreditam no inferno, mas parecem viverem de maneira a desacreditar que todos os dias milhares e milhares de pessoas estão sendo jogadas lá. Há pessoas que estão bem cientes que a sua vida é curta e que depois da morte segue-se o juízo, mas parecem viverem de maneira em que têm plena convicção que viverão pelos próximos séculos. Ela não está com pressa, ela não sente que a vida está acabando, ela não sente que está morrendo a cada ponteiro que o relógio gira.
E sabe o que ela não sente também? Ela não sente o alerta que o seu corpo está dando. O seu corpo dizendo: olhe, você está morrendo, você está envelhecendo, olhe para a sua coluna, olhe para a dor do seu estômago, olhe para as marcas do seu corpo, o teu corpo te dá os alertas. E Deus nos avisa pela fragilidade dos nossos corpos. E mesmo assim, vivemos como se fôssemos viver pelos próximos 1000 anos. Glória a Deus. As pessoas trabalham para se convencer de que está tudo bem, e que elas podem se demorar, e que elas podem agir de maneira estranha. Nunca está discutindo com os seus corações. Há uma preguiça, há um conforto pecaminoso que engessa suas pernas. Amados, agora fica a pergunta: porque mesmo ao ouvir a palavra de Deus, nós somos tão lerdos? Eu ainda sou lerdo. Sabe por quê? Porque as suas pernas ainda estão acorrentadas nas suas convicções, naquilo que você considera bom para si mesmo, naquilo que te traz conforto, nos benefícios que tais coisas te oferecem, naquilo que o mundo reputa como plausível, como coerente. Sabe quando tudo começou na vida de Ló? Quando ele e o seu tio se separaram. Porque houve uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí seu tio ele disse o seguinte: ele disse assim: não está toda a terra diante de ti? Eis, porém, aparta-te de mim. Se escolheres para a esquerda, eu irei para a direita. Se escolher para a direita, eu irei para a esquerda. E o que Ló fez? Ló viu a planície do Jordão, perto da onde? Perto de Sodoma e Gomorra, lugar fértil, e ele escolheu esse lugar. Esse lugar era boa para os seus gados, para a pastagem. Por certo, ele pensou assim. Veja bem, vamos imaginando o cenário aqui. Quando Ló olhou para a planície do Jordão, aquela terra bonita, aquela terra fértil, vamos criando na nossa mente esse imaginário. Por certo, ele pensou: eu sou um homem rico, ali naquele lugar eu ganharei mais dinheiro. Então o que aconteceu? Ele foi para perto de Sodoma e Gomorra. Ele achou que poderia ter vizinhos, ele achou que poderia viver tranquilamente com aquela cidade. Sabe o que ele queria? Ele queria uma cidade que houvesse um mercado. Para quê? Para que ele pudesse vender leite, vender seus gados, sem pensar. Tudo isso ele fez, essa escolha ele fez, sem pensar em sua vida espiritual, da sua família, frente à maldade daquela cidade. Ele foi por vista, não por fé. Ló não pediu conselho a Deus. Ló não pensou um minuto na eternidade. Ló não pensou um minuto na sua alma, na sua família. Ele só considerou o que o ajudaria a ganhar mais dinheiro e viver melhor. Em Gênesis, no capítulo 13, versículo 12, nos diz que Ló armou a sua barraca perto de Sodoma. Ele ainda estava perto, ele não estava dentro dos muros de Sodoma. Mas quando nós olhamos para o capítulo 14, no versículo 12 de Gênesis, já vai dizer que Ló estava dentro de Sodoma. Ele começou armando as suas barracas próximo, mas agora já no próximo capítulo 14, ele já estava dentro daquelas muralhas. Por certo, ele pode ter pensado: irmãos, a rua é melhor, a cidade é melhor, tem bons recursos. Lá eu não vou mais morar em barracas, lá eu vou ter uma casa. E ele foi para dentro dos muros dessa cidade limpa, Sodoma. Queridos, nós não temos todos os detalhes, o porquê Ló fez isso. Mas podemos imaginar que ele não se preocupou com o conselho de Deus, com a vontade de Deus para fazer as suas escolhas. A minha esposa gostou, os meus filhos gostou. Eu vou poder dar uma educação melhor para minhas filhas. Lá é uma cidade, tem escolas. Eu vou dar o melhor para elas. Lá elas podem achar um marido e se casarem. Lá eu vou poder vender os meus gados, vender leite.
Ele nunca pensou em Deus para fazer sua escolha. Ele nunca pensou, isso vai prejudicar a minha vida com Deus? Minha espiritualidade? A da minha família? Nossas almas estarão melhor assim? Essa é a pergunta mais importante que ele deveria ter feito. Mas ele pensou, como ganhar mais dinheiro? E isso ofuscou o seu discernimento espiritual. E amados, o que faz as pessoas tropeçarem hoje. Elas pensam nas coisas da sua vida. São centradas em si mesmo. E acorrentam as suas pernas nessas coisas. Naquela manhã, irmãos, pode voltar para o 19:15. Naquela manhã, Ló estava lento. Naquela manhã eles estavam lerdos, porque eles estavam fazendo as contas de tudo que precisariam deixar. Aquilo se tornou uma corrente em suas pernas. A rua é bonita, a casa é bonita, a cidade é aconchegante. Hoje muitos olham e dizem o seguinte: a igreja é bonita, tem uma estrutura bonita, lá tem estacionamento, qual é a cor da parede? E aí fazem essas perguntas. Mas tem outra coisa muito mais importante a ser considerada. Você deve pensar na sua alma imortal. Era isso que Ló deveria ter pensado. Quando você escolher uma casa para morar, quando você escolher uma cidade para morar, você deve se perguntar: essa cidade vai me ajudar a estar mais perto do céu ou do inferno? É isso que Ló deveria ter pensado. A pergunta é: há um evangelho sendo pregado perto de mim? Perto da minha casa? Ou eu escolhi morar nesse lugar por outros motivos? E eu vou ficar sem ouvir a palavra de Deus, sem se reunir com o corpo de Cristo, ouvindo mentiras de um púlpito. Cristo vai ser pregado para mim? É isso que você pensa? Ou você pensa se o lugar é melhor, se a casa é melhor, se te dá conforto? Outra questão: cuidado ao escolher a sua profissão. A pergunta que você tem que fazer é: isso será bom para a minha alma? Ou essa profissão que eu escolher irá acorrentar as minhas pernas, de modo que eu não vou ter mais tempo nenhum para Deus? Quando você escolher uma esposa ou um esposo, tudo é lindo, tudo é romântico, tudo é maravilhoso, mas a pergunta que deve ser feita: isso vai ser bom para a minha alma imortal? Ou será um jogo desigual? Suas escolhas estão levando em consideração o futuro espiritual da sua família? E para encerrar, queridos, o espírito de Ló, o espírito lento de Ló, não gera frutos. Ló não teve nenhuma influência naquela cidade. Ló não era uma bênção para aquelas pessoas. Mandaram ele calar a boca depois de anos lá. Ninguém o ouviu, ninguém o levou a sério naquela cidade. O coração da esposa de Ló estava em Sodoma. As filhas de Ló eram perversas. Se vocês verem depois, elas abusaram de seu pai, as filhas de Ló. Ló não foi uma bênção para a sua família. Ló não influenciou ninguém naquela cidade. A presença de Ló em sua família não influenciou a sua esposa, não influenciou as suas filhas a amarem a Deus. E o que nós podemos dizer é que Ló foi salvo como que pelo fogo. E hoje, leve essa reflexão, leve essa mensagem para a tua casa. Como está a sua vida hoje? O tempo está sendo desperdiçado? Você tem sido uma bênção para a sua família? Para as pessoas? Você tem falado do assunto que é mais importante para as pessoas? Você tem falado das verdades que tem aprendido? Ou quando você se ajunta, você fala de tudo, menos do que é mais importante? E você pouco importa com o destino das pessoas, com o perigo iminente que as pessoas à sua volta estão.
Os hinos de Ló foram cobertos por fogo e enxofre. Eles não levaram Ló a sério. A sua vida faz as pessoas te levarem a sério? O seu comportamento no trabalho faz as pessoas te levarem a sério? Na tua casa, você tem um comportamento que faz as pessoas darem crédito para o que você está falando? Infelizmente, Ló perdeu a sua família. Ele não influenciou, porque o coração dele estava em Sodoma, estava nas coisas, como ele poderia ganhar mais dinheiro. Ele não pensou na espiritualidade da sua família. Portanto, leve esta mensagem para a tua casa. Hoje a exortação dessa palavra é para que você saia dessa inércia, é para que você levante, é para que você acorde. Glória a Deus. Santo Glória a Deus. E hoje a palavra de Deus está te dizendo: apressa-te, Ló. Ó Ló que está aqui nesta manhã, que tem sido tão lento, que tem sido tão vagaroso, que tem desconsiderado o que é mais importante na sua vida. Faça essas perguntas sobre todas as decisões que você for tomar. Isso vai ser bom para a minha família espiritual? Isso vai ser bom para a minha alma imortal? Santo Deus. Leve isso para a tua casa. Apressa-te, apressa-te a entregar o teu tempo para aquilo que é mais importante, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus abençoe, que o Senhor, que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações. Deus abençoe o grupo de louvor agora. Glória a Deus. Vamos para pernas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado Jesus. Glória a Jesus. No Calvário Ergueu uma cruz contra o céu, em sinal de vergonha, e ao lembrar essa cruz, sei que nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da cruz, sempre novo prazer me será. Pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória do céu, o poder de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz para mim
agradecer? Bom, Pepe, por favor. Os irmãos que estão nos visitando, essa última oração a gente costuma fazer de joelhos, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Pai, graças nós te damos pela vida, pela saúde, por estarmos reunidos nesta manhã. Graças nós te damos por esta celebração que oferecemos a Ti, Senhor, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, a nossa forma, a nossa expressão de dizer que te amamos. Senhor, nós te agradecemos pela presidência, te agradecemos pelo grupo de louvor, pela orquestra, pelos hinos que cantamos, que te louvamos. Perdoa, Senhor, nossas limitações e aceita no céu, Senhor, o nosso louvor. Também, Senhor, te agradecemos por esta mensagem, por esta palavra. Nós te pedimos, nos ajuda a sair de toda a lentidão, de toda a inércia e nos apressarmos, Senhor, para amar, para perdoar, para fazermos tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Continua abençoando, Senhor, nosso querido irmão Mateus, ajuda, cuida dele, da sua família, expande o dom da pregação sobre a cabeça dele, Senhor. Tudo isso nós pedimos, agradecemos, e a igreja diz: Amém! Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a presença de quem veio pela primeira vez, quem está nos visitando. Vocês sejam muito bem-vindos. Venham sempre que quiserem, se possível, todo domingo. Tem um irmão em especial? Qual é esse nome, irmão? O irmão Davi. Estou revendo ele desde 2015. Ele trabalhou no meu casamento, irmãos. Ajudou, participou, eu tive o prazer de revê-lo hoje. Deus abençoe e volte sempre, meu irmão. Glória a Deus. Essa é a nossa bênção. Fala. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém! Irmão, só um último aviso, me perdoe. Voltando no tema dos alimentos que estão para vencer, o irmão Paulo me ajudou, nós separamos numa mesa apartada no canto. Passem lá, peguem, mesmo que não haja necessidade, leva para alguém que precisa, tá bom? Deus abençoe. Amém. 2, 6. Amém.